Boa noite. 15 de novembro de 2016. Como anunciado, o Jones tem entrevista. Entrevista quem hoje? Esse cidadão aqui, o Júlio Sal. Por quê? Porque esse cidadão tem um trabalho muito interessante na nossa cidade, um trabalho voluntário, um trabalho social importantíssimo, que é o quê? Ele tem uma estação meteorológica amadora particular aqui no bairro Três Portos. Aí ele está sempre monitorando o tempo, passando as previsões dos institutos de meteorologia, divulgando os dados da estação Três Portos. É sobre isso aí que vamos falar. Primeiramente, a gente tem que agradecer a todo o trabalho que o Júlio desenvolve há muitos anos em prol da comunidade de Esteio. Boa noite, pessoal. Boa noite, Alexandre. É um prazer estar falando com vocês. Geralmente eu sou o cara que fica no teclado, atrás da câmera. Eu não estou acostumado a falar com o público assim. Como o Alexandre falou, eu tenho uma estação meteorológica aqui no bairro Três Portos. É um hobby meu. Começou com fotografia. Com o passar do tempo eu comecei a acompanhar algumas empresas. A Metsul é uma delas pelo Twitter, até antes de ser Metsul. E comecei a me interessar por meteorologia. Há quanto tempo tem a estação meteorológica? A estação eu tenho desde 2013. Eu acompanhei, final de 2013, eu acompanhei a primeira grande enchente de Esteio que teve, que fechou a BR, foi em 2014, né? 2013. 13 ou 14? 14, 15 foi no ano passado que também teve as outras. Foi a primeira que eu acompanhei, fiz monitoramento à noite do avanço da célula que estava chegando na região. Acompanhei de manhã cedo aqui os helicópteros sobrevoando a Vila Osório, que estavam mostrando o estrago, né? Nessa época eu não tinha ainda... não participava ativamente de grupos do Face. E foi no final de 2014 que eu tive a ideia de criar uma página no Face da estação meteorológica e começar a difundir esses dados para quem tivesse interesse, para os amigos, né? Assim, para as pessoas entenderem, o que tu tem? Tu tem uma estação meteorológica, ela capta velocidade do vento, Isso. Precipitação, pressão atmosférica. Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu tenho já uma segunda estação meteorológica. A primeira eu comprei de São Paulo na época. Essa aqui, ela marca velocidade do vento, pressão atmosférica, marca a temperatura, a parte de pluviométrica de chuva. Aqui é o monitor que faz a leitura dos dados. A estação está instalada. Ela está instalada numa torre lá em cima. Numa torre aqui em cima de casa, tá? Essa aqui é a minha estação nova, é a central nova que eu tenho. Essa aqui é bem mais moderna, que o carregamento dela, a estação anterior, eram baterias de longa vida que ficavam lá. Essa nova aqui são fotocélulas que carregam uma bateria interna. Daí é longa vida, eu não me preocupo em de 2 em 2 anos fazer uma manutenção nela, né? Daí eu posso mostrar para vocês aqui alguns equipamentos, como começou o hobby. A primeira coisa, comprei em Porto Alegre, na época, na Severo Roth, um pluviômetro, que é uma garrafa onde ela vai coletando a chuva, tem as indicações em milímetros, e aqui ela te dá quanto está chovendo por hora. Ano passado nós fizemos, eu e o Alexandre, em alguns bairros de Esteio, nós conseguimos colocar essas garrafas aqui, né, para coletar esses dados. Né? Assim, é um fato interessante, porque o que o Júlio fez? Ele disponibilizou esses pluviômetros de garrafa em alguns pontos da cidade. Por que ele fez isso?
para acompanhar ao quanto chove em cada ponto da cidade, Isso. para se entender a mecânica das águas. Né? Isso, porque eu tenho aqui, ó, o que chove aqui na região. Vila Osório, Três Portos, Teópolis, Itamandaré, parte do Tamandaré, engloba essa estação aqui, é a parte nordeste de Esteio. Como nós só tínhamos um dado, que seria da Defesa Civil de Esteio, que ela pegava geralmente dados pluviométricos de Canoas, né? Lá da Guajuviras. Da Guajuviras. Nós conseguimos colocar uma na São José. Tem na São né? José, tem no centro. No centro. Daí nós conseguimos, como o Alexandre falou, fazer um enquadramento, dividir na cidade um controle pluviométrico. E isso aqui é bem interessante, que tu pode saber quanto choveu em determinada hora, porque a chuva é bem precisa, tá? Eu vou mostrar aqui, ó, um equipamento da estação antiga. Esse aqui é o pluviômetro digital. É esse aqui que fica lá em cima recebendo, coletando aqui, ó. Ele tem tipo, vou explicar o básico, ele tem tipo uma gangorra aqui, onde a água, os pingos da chuva vão se acumulando, entrando, vai enchendo essa gangorra e ele vai trocando. E ele vai passando via sinal de rádio, ele passa via cabo uma central que tem lá em cima, uma colmeia, tipo uma colmeia, e depois ele transmite para a nossa estação. E tu tem aqui os dois sistemas, né? Tu tem o digital e tu tem, digamos, o analógico, que é a garrafa. Isso. Tu sempre confere nos dois. Eu sempre confiro nos dois, tá? É o tira-teima. Esse aqui fica instalado aqui no pátio, num ponto elevado, onde não sofre interferência. Não sofre interferência, consegue pegar a chuva de vários lugares. É um equipamento funcional que eu acho que barato. Não chega a ser R$20. A gente podia ter isso aqui, ó, uma rede em vários pontos da cidade e ser transmitido até pelo Face, fazer uma cadeia, né? A Defesa Civil implementar isso aí? Isso, seria um complementar. Mais um equipamento da estação. Esse aqui é um reserva. Essa aqui é a famosa biruta, ou melhor, o anemômetro. Ele marca a velocidade do vento, ele marca a velocidade do vento e me dá também a velocidade da rajada do vento. Tem o vento aqui, constante, de repente, tipo nos temporais que chegam. Eu estou com uma velocidade de vento aqui de 20 por hora. De repente dá uma rajada de vento, o máximo que eu já cheguei aqui é 56 km por hora, nessa região aqui. E ele me transmite. No link que eu tenho online, na estação, ele me dá online a informação. E na estação em si, de 5 em 5 minutos, ele passa a informação. É bem interessante isso aqui. E aqui é outro equipamento aqui. Essa aqui é a rosa dos ventos. Ela mostra a direção do vento atuante no momento. Aqui, ó. Esse aqui é bem interessante. Se a gente olhar para a estação, tá a birutinha trabalhando lá, bem doido, o anemômetro. E a rosa dos ventos também, aqui, contrapeso aqui, para manter... alinhada. E outra coisa interessante, quando eu fui instalar a estação lá em cima, essa parte aqui do direcional do vento, ele tem que estar do lado leste do equipamento. Tanto que eu tive que usar uma bússola para fazer esse alinhamento. Ele tem a marcação leste e o anemômetro que marca a velocidade oeste. Tem que estar bem alinhado, que daí ele consegue dar uma leitura precisa até do vento dominante da região. Como eu falei, é um hobby bem legal para quem gosta. Falei também assim para vocês, como eu tenho uma página no Face, Estação Meteorológica Três Portos. Tu não faz, uma coisa que tu não faz
previsão de tempo. Previsão, não faço. Tanto que está na própria página, ali na descrição, ali fala, é um hobby, eu compartilho informações da estação e eu pego informações de meteorologistas que publicam no Twitter, de empresas de meteorologia que publicam também no Twitter e no Facebook e em sites, e eu compartilho nessa página, sempre dando o local da onde eu coloquei, eu peguei a informação. Eu vou dar um exemplo, Metsul, eu sempre coloco a data, informação via Twitter da Metsul, eu sempre dou eu indico de quem é a fonte da informação. Porque no Brasil hoje, uma coisa é tu ter uma estação, outra coisa que eu considero grave, que muita gente faz, é fazer previsão meteorológica. Isso aí a gente tem que deixar para o meteorologista que estudou 5 anos numa universidade, em Pelotas tem uma excelente universidade de meteorologia, Santa Maria também tem, e tem que ser com eles. Eu tenho amigos que foram processados porque eles têm o conhecimento e faziam leituras de cartas sinóticas. Isso aí é errado, eu considero errado. Tem que se respeitar o profissional da área, por isso que eu sempre compartilho informações e muitas vezes o pessoal na página pergunta qual é a previsão. Daí o que eu faço? Eu pego o link da última notícia que eu tenho e colo lá. Agora, indicações assim, nome de nuvem, indicações básicas, curiosidades básicas, isso eu publico. Isso aí é livre. Para aumentar a gama de conhecimento até dos amigos que acompanham, né? Tem uma pergunta ali, você consegue... Uma pergunta? Ali, tá no telefone aí. Os dados do aplicativo Storm e o Underground são dessa estação meteorológica? Se tu tá pegando o bairro Três Portos, é ali de Esteio, tá? É aqui do Três Portos. Só que assim, ó, como eu moro no bairro Três Portos, a uma rua da Luiz Pasteur, muitas vezes ele indica que eu sou de Sapucaia, tá? Mas a minha estação ela tá interligada online. Eu consegui com essa nova estação um upgrade no programa para colocar online. Com a estação antiga ela não me dava essa condição. Tá, e me diz uma coisa, quando nós estávamos semana passada, semana retrasada, nós estávamos naquela iminência de chegar temporal, de chegar instabilidade no tempo. Tem tipo rádio amador, tu tem contato com outras pessoas que têm estações amadoras no estado, fora? Eu tenho contatos, agora eu fui convidado a participar de um grupo de WhatsApp de várias pessoas aqui do estado que compartilham informações. Eu acompanho pelo RedMet, que é radares da Força Aérea, acompanho a chegada das chuvas. Eu acompanho daí a Metsul pelo Twitter, que ela publica também, quando tem esses eventos severos chegando, a gama de informações dessas empresas, Metsul e outras que eu acompanho, aumentam o ritmo de publicações. E assim, isso vocês fazem periodicamente. Como é que tu vê um institucional público nesse quesito na nossa cidade? Como é que tu vê o funcionamento disso aí? Essa informação oficial da nossa Defesa Civil, da nossa Prefeitura, ou do próprio governo do Estado, como é que tu vê a divulgação dessas informações para a nossa região aqui que tem sofrido nos últimos anos com temporal de vento que atingiu o Novo Esteio, com alagamentos, com células que chegam de grande intensidade? Esse temporal aí que atingiu o Novo Esteio, que destelhou as casas, eu estava acompanhando pelo radar da Força Aérea e eu conseguia ver o momento que a célula estava chegando, ela atingiu aqui. Ela mostra muitas vezes daí assim, quase em cima do local, quando vai dar chuva de granizo. Na célula fica uma cor roxa. Isso aí geralmente tipo assim, uns 5 quilômetros antes, assim, na imagem do radar começa, mas aquilo é de imediato. Esteio
eu fico sentindo que Esteio não tem essa preocupação, porque eu acompanho o Metroclima, que é da Prefeitura de Porto Alegre, que é gerenciado pela Prefeitura de Porto Alegre, e o Centro Integrado de Comando de Porto Alegre, que eles informam, além de trânsito, informam como vai ser o tempo, a chegada de temporais. Eu sou cadastrado no SEIC, que é o Centro Integrado de Comando, e quando está chegando um temporal severo, eu recebo uma mensagem pelo celular, cadastrado lá, ó, está chegando, preparem-se. Na minha página, eu fiz isso aí no temporal passado, ó, uma célula está chegando, vai ocorrer. Só que assim, isso aí eu fico em cima de uma linha muito perigosa, porque fica esse tipo de alerta. Eu já vi exemplo a Metsul publicar que só ela tem o poder de dar alertas, entendeu? Daí muitas vezes eu coloco aqui fotos quando está chegando, eu coloco, ó, está chegando um temporal na nossa região, sabe? E é generalizado, eu não consigo, eu me policio para dar informação, entendeu? Até porque, assim, às vezes a própria Metsul já deu algumas barrigadas, né? Que vai ter um evento severo e ele muda, mas eles também não se preocupam em dizer, ó, tá desviando para norte, para nordeste, eles não fazem isso aí. A empresa de renome, ela não tem, eu considero, Júlio, que ela não tem essa preocupação de, atenção pessoal, Passou o risco? Passou na zona sul de Porto Alegre, passou mais ao oeste da grande Porto Alegre, porque assim, ó, eu vou dar uma proteção aos meteorologistas. Antigamente eu falava mal, principalmente Cleocum, que é o famoso, né, é o Costa de Kombi da meteorologia do Rio Grande do Sul, tá? A Cleocum errou, mas assim, ó, depois que eu comecei a aprender a acompanhar, são vários modelos que geram, modelos americanos, tem modelos brasileiros que geram dados onde os meteorologistas pegam aqueles dados de corrente de vento, tudo, e ali ele faz um jogo de 15 dias, como o que vai acontecer. Mas muitas vezes, essa chuva da semana passada que alagou o centro, ela se formou em questão de horas, não estava sendo previsto para aquele dia, era para o dia seguinte, o avanço da frente fria. O que ocorreu foi um temporal severo aqui na região, localizado, que se formou no centro do estado. E aqui para a nossa região tem os pontos definidos já. A gente sempre brinca aqui no Twitter, se passou a célula, se passou de Santa Cruz do Sul e Venâncio, nesse alinhamento, é certo que vai pegar a nossa região. É certo. Os temporais, na época do El Niño do ano passado, o temporal entrava lá em Uruguaiana, a célula, e ela não perdia a força, que muitas vezes ela vem perdendo a força pela campanha e chega aqui e perde, não tem a força da entrada. Ano passado, com o El Niño, o estrago foi violento porque ela avançava, ela não perdia a força e aumentava a proporção. E voltando ao Esteio, eu vejo que tanto Canoas como Porto Alegre e São Leopoldo, essa parte de defesa civil e junto com trabalhar junto com empresas de meteorologia é maior do que aqui em Esteio. Aqui em Esteio falta essa informação. Foi criado um personagem ano passado, retrasado, pela prefeitura, que era usado assim, ó, o arroz está subindo, tudo, mas assim, não era uma pessoa oficial, um meteorologista, um responsável da defesa civil, como é o caso tipo São Leopoldo, que tem o Diogo, né, que transmite, eu acompanhei a chuva do mês passado, pelo Facebook da Defesa Civil de São Leopoldo, ele dando respostas na hora pro pessoal, sabe? E assim, ó, como é que tu acompanha aqui, por exemplo, na questão das enchentes, como é que tu monitora a nossa região aqui? Aqui, eu acompanho pelo Twitter, eu sigo as empresas que dão a Comusa de São Leopoldo. Não, mas aqui na nossa região? Na nossa região,
Aqui, é assim, ó, especificamente na nossa região. Quando o rio subiu nas nascentes lá, ele leva 4 a 5 dias para chegar aqui. Aqui a gente coleta os dados da régua da Lansul, que é o melhor, é a única régua, infelizmente, de Sapucaia que está disponível para proteger esteio, porque aqui nós temos as curvas do rio, onde quando chegam aqui nas curvas, o rio ele trava por causa das curvas e aumenta, né? Mas especificamente na nossa cidade são as nossas saídas, que nós damos pelo de olho em esteio, a gente consegue ver o quanto está subindo os arroios, a nossa várzea ali, que está subindo, que o rio que os arroios estão indo. Se eles vão ter onde extravasar ou não. Isso, a hora que ele começou a extravasar, mês passado, em outubro, eu filmei o momento, eu consegui filmar o momento em que o Rio dos Sinos começou a extravasar para a nossa várzea. Começou a entrar. Começou a entrar, eu nunca tinha visto aquilo. Ele entrando com uma velocidade que tinha redemoinho lá na BR-448. Eu saí daqui, fui na régua da Lansul e depois eu fui lá. Cheguei a fazer uma filmagem, mas é de assustar. E assim, é um serviço de poucos, né? Poderia ter uma rede de voluntariado, poderia ter, pessoas que fossem sendo capacitadas para aprender a ver esses dados e fazer uma comunicação mais exata, mais técnica, para dar tranquilidade para as pessoas. Sim, poderia. Eu sigo algumas empresas dos Estados Unidos, eu sigo meteorologistas dos Estados Unidos pelo Twitter. Lá eles têm redes que eles formam uma rede em várias cidades, a própria população, que eles vão dando as informações para um centro de comando, onde ele consegue coletar dados de vários pontos de uma cidade e fazer os alertas. Por exemplo, aqui em Esteio, começar lá das antenas, começar as pessoas lá das das antenas. Nós estamos com tanto, sim. Vou voltar em 2015. Se tivesse em 2015, 2014, 2015, essa preocupação de pontos de coleta, pontos de aviso no Três Marias, nas antenas no Três Marias, na Jardim das Figueiras, aquela corrida que teve na madrugada de abandono do centro, ali dos bairros do centro, não teria ocorrido na madrugada. Teria tido tempo de fazer a evacuação. Teria tido um tempo, isso aí, um tempo para o pessoal sair durante o dia. Mas, infelizmente... Foi no susto. Foi no susto, porque se sabia o ponto onde um dia que estourou e foi um caos, né? Eu só tenho que agradecer que não deu óbito pela violência do evento que foi. Que a água quando vem, ainda mais à noite. E nós tivemos sorte. E eu estava acompanhando aqui. Eu vou falar o que aconteceu. O Alexandre estava ajudando o pessoal. Ele e nossos amigos ajudando o pessoal a resgatar à noite. Ele me dava as informações, me passava. Eu passei alguns avisos de abandono aqui pela minha página. Eu passava dados, tá chegando mais chuva. O índice pluviométrico aqui, como era o único que na época eu conhecia, aqui, olha aqui, aqui registrou tantos milímetros. E só nesse meio tempo, naquela época de caos, eu sabia que não era um temporal de meia hora, aquilo ia levar algumas horas. Agora tu falou uma coisa assim, que estava restando nem o pluviométrico. Recentemente a Prefeitura de Esteio lançou um edital para fazer a drenagem da Bento. Sim. E eles usaram uma medição de uma estação meteorológica de Sapucaia, lá dos bombeiros. Sapucaia, dos bombeiros, na frente dos bombeiros. Por que eles não usaram, então, a estação que eles tanto pegam de referência, seja da Guajuviras, ou então a da própria Defesa Civil de Esteio, ou a da Petrobras, que tem no Arroio Esteio, ali no meu cantinho. Por que será que eles pegaram uma de Sapucaia? Como é que tu entende isso aí? Olha, quando não tem uma equipe técnica
um comando técnico, assim, uma pessoa com seriedade, eu vou falar que eu sou direto, ocorre essas barrigadas. Tanto que ano passado os índices que eles pegavam de chuva, escapamos da chuva, mas eles pegavam o índice lá da Guajuviras, quando no meu cantinho a Refap tem do lado da UBS, ali do meu cantinho, ela tem uma estação que todo dia vai o pessoal da Refap pegar os dados, ali que eles pegam os dados da qualidade do ar. Só que ali também tem a coleta pluviométrica. Tem ali e também tem dentro da Refap. Eles são obrigados a ter isso aí nas refinarias. Por própria segurança, porque eles têm que se proteger, entendeu? Esteio penou e não ter uma seriedade nesse ponto. E daí eu ficava impotente aqui, porque eu via o que está acontecendo. Muitas vezes eu vi o desespero das pessoas e eu não ia aumentar mais o desespero. Eu me continha também dar mais informações, entendeu? Porque tu não pode também criar o caos, né? Num caos que já está ocorrendo, já está instalado, isso. Daí eu me continha, tá? Eu me segurava, porque eu já tinha dado uma informação, eu não podia ficar replicando toda hora, entendeu? Mas assim, pessoal, para entenderem que Esteio tem no voluntariado um serviço que poderia ser compartilhado pela nossa administração, ou que usasse isso aí como um exemplo para outras áreas da nossa cidade. O voluntariado funciona em muitos locais do mundo e talvez bom, voltando, o que ele estava dizendo, que o voluntariado ele funciona no mundo todo. Em Esteio nós temos vários exemplos, mas hoje nós estamos mostrando um. O Júlio não só da página do Tempo, como nas atividades que ele faz, nas redes sociais, ou pessoalmente, mostra o quanto as cidades, as comunidades ganham com o serviço social. Esperamos que esse exemplo se multiplique na nossa cidade, que tenhamos mais disso e que a nossa prefeitura, a nossa administração use isso aí. Não tem cor partidária, não tem ideologia, não tem nada. Ele simplesmente pega e lança um serviço gratuito para toda a nossa cidade. Nós só temos a agradecer isso aí. E aquilo, pessoal, começou com um hobby, agora não tem como parar, entendeu? Eu me sinto na obrigação assim de manter o pessoal informado. Aqui, como nós madrugamos aqui em casa, a partir das 6 da manhã eu já começo a postar as informações que eu começo a pegar do tempo, né? Eu comecei a abrir um leque, começo agora a informar como está o trânsito, como está o Transurb, como está o aeroporto, se está fechado ou aberto, sabe? Tu tem que dar, tipo, a informação do café da manhã de muita gente que sai cedo, entendeu? Não, mas é legal isso aí. Nós só temos a agradecer e fazer questão de mostrar que as coisas podem dar certo. O voluntariado dá certo e ele é importante. E esperamos que esse exemplo se multiplique na cidade e que possamos, com isso aí, melhorar os serviços, a comunicação e a qualidade de vida, mesmo que seja pontual, mas que as pessoas pelo menos tenham tranquilidade de dormir e recebam esse serviço gratuitamente, feito com muito boa vontade. Mais uma vez, agradecemos ao Júlio pela sua disponibilidade. Eu que agradeço e estamos aí para ajudar a comunidade, entendeu? E um outro serviço que o Júlio faz, ele é o cara no De Olho em Esteio. Dificilmente ele aparece, mas a página nossa só existe porque o Júlio está lá, labutando, pesquisando, escrevendo, fazendo o nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção de vocês. Valeu, uma boa pessoal. noite. Bom feriado.